Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre: ficou mais difícil para conseguir fazer alteração da residência fiscal nas finanças ou não? Qual que é a situação atual em Portugal? Como vocês já sabem, muita informação circula na internet e, obviamente, caiu lá no meu Instagram a seguinte pergunta: as finanças não estão mais a fazer alteração da residência fiscal, elas estão a exigir autorização de residência do CEF para fazê-lo. Então, sério, explica um pouquinho mais o que aconteceu. E esse é o nosso assunto de hoje. Lembrando que isso tem implicações fortíssimas para quem está a fazer manifestação de interesse, tá bom? Na tela de vocês está aqui um pedaço de uma imagem de uma resposta das finanças que muita gente recebeu e, obviamente, estou trazendo aqui para vocês. Nós vamos analisar essa imagem, ok? Que foi encaminhada, inclusive, por um inscrito lá no meu Instagram, no @CélioSauer. Vou falar sobre ela, vou explicar o que tem aqui, vou também falar qual que é a minha opinião. Lembrando que quem faz parte do Clube do Passaporte já está sabendo disso. Desde o dia 24/3 nós fizemos um vídeo especial para eles lá sobre esse mesmo assunto. Se você quer fazer parte do Clube do Passaporte, vai lá embaixo em aderir e faça parte dessa família, porque nós temos um material muito bacana lá também. Então, aqui diz: a Autoridade Tributária Aduaneira até agradece seu contato. Informamos que pela instrução de serviço número 90.052 de 2022, de 18/3 de 2022, deve também apresentar um título de autorização de residência com validade à data do pedido emitido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, CEF, com os melhores cumprimentos, Autoridade Tributária e Aduaneira. Então, a mensagem é essa que está na tela de vocês. Isso aqui é uma resposta real. Não só este inscrito recebeu essa resposta, mas diversos outros trouxeram a mesma resposta padrão quando tentaram fazer a alteração da residência fiscal. Ah, mas sério, o que é essa alteração da residência fiscal? Não estou sabendo de nada disso, estou completamente perdido aqui nesse vídeo e eu não entendo o que isso vai afetar para mim, porque eu tenho ali minha manifestação de interesse, estou bem tranquilo e a vida está indo muito bem aqui em Portugal. Então, muito obrigado pelo vídeo, estou indo embora. Calma, não vá. Isso afeta o seu bolso e bastante. O que acontece? Quando você tem residência fiscal em Portugal, ou seja, quando lá no seu NIF está escrito local de residência fiscal, Portugal, você paga impostos em Portugal de acordo com a tabela progressiva e tem oportunidade de fazer deduções aos impostos. Então são dois aspectos que podem parecer não fazer diferença, mas são muito importantes. Primeiro, por quê? Quando você faz o pagamento dos impostos pela tabela progressiva, você tem a possibilidade de ter isenção de impostos, por exemplo. Ou seja, você, se não faturou mais de 9.000 euros e algumas coisas, certo? Eu não sei exatamente o valor de cor, mas 9.000 e alguma coisa no ano de 2021, você está isento de impostos, ou seja, não vai pagar nada em sede de IRS. Outros impostos, IMI, IUC, etc e tal, sim, pode ter que pagar. Agora, quando nós falamos de IRS, você está isento. Nessa questão, se você ganhou um pouco mais que 9.000, mas vamos dizer, ganhou 10.000, 11.000, 12.000, você vai começar a entrar na tabela progressiva, que vai lá dos 7 alguma coisa por cento, até os 48%, obviamente. Se você faturou mais de 80.000 no ano, você vai pagar o teto máximo, que são 48% de imposto, ok? Então, a tabela progressiva, ela tem isto. E, além desta questão, quando você é residente fiscal, você tem ainda a possibilidade de dedução de impostos. Ou seja, você consegue deduzir aquilo que você, de certa forma, teve de gastos durante o ano. Gastos com, por exemplo, saúde, gastos com educação, gastos quando nós falamos com despesas gerais e familiares, gastos com lares,
São vários gastos que você tem ali, valores que você pode abater dos impostos que tem que pagar. Então percebe que é bem vantajoso ser residente fiscal. Por quê? Porque quando você não é residente fiscal, ou seja, se no seu NIF está lá escrito assim, José, país de residência fiscal, Brasil, você automaticamente está colocado a pagar uma alíquota fixa de 25%. Então, vamos dizer aqui no caso de José, se ele faturou os mesmos 9.000 euros, José vai ter que pagar 25% deste valor. Quanto que vai dar isso? Eu vou fazer aqui o cálculo rapidinho na calculadora, porque eu de cabeça não posso lhe dizer, não sei, certo? Mas, se nós pegarmos aqui na calculadora e fazermos os 9.000 euros, 25% dariam 2.250 euros. Então, perceba, de um lado, isenção, do outro, 2.250 euros, sendo que faturou apenas os 9.000. Quando você não é residente fiscal em Portugal, você paga esta alíquota dos 25% de imposto sobre todo o rendimento que teve aqui em Portugal. E agora vem um ponto importante. Com as finanças a fazer a exigência de ter título de residência para conseguir fazer a alteração da residência fiscal, de acordo com essa instrução normativa que saiu agora em março de 2022, né, instrução de serviço 90.052 de 2022, muitos cidadãos estrangeiros que estão em processo de manifestação de interesse, ou seja, que não têm hoje título de residência, vão pagar impostos como não residentes. E aí vem aquela questão, tá certo ou tá errado isso? Será que acharam uma forma de fazer você pagar mais imposto? Será que estão a violar a lei nessa questão? Você tem que ter atenção a um seguinte fator. Existem pessoas que no ano passado estiveram aqui em Portugal mais de 183 dias, tiveram um contrato de trabalho, tiveram um arrendamento no nome, certo? E isso tudo registrado nas finanças, ok? E estas pessoas, de acordo com o código do IRS, sim, são residentes fiscais em Portugal. Vou ver se eu consigo puxar o código do IRS aqui, o artigo 16, para mostrar para vocês o que traz sobre residência fiscal. Agora, o que importa nos perceber? Importa nos perceber que quando você teve estes requisitos, você tem como, não diria impor, mas vamos botar assim, apresentar para as finanças um requerimento para que seja enquadrado como residente fiscal, porque é essa a sua situação. Agora, quando você não tem esta condição, quando você não está desta forma, com todos os requisitos, né, garantidos, ou seja, você não teve em Portugal por mais de 183 dias no ano passado, você não teve contrato de trabalho por mais de 6 meses no ano passado, você não tem arrendamento registrado nas finanças, só no fiozito do bigode, certo? Você vai ter muito mais dificuldade para poder comprovar a situação. Então, vamos botar aqui na tela de vocês, se eu conseguir, a questão que nós falamos do artigo 16º, certo? Temos lá. Ok. Na tela, essa aqui que é da Medina, é um excelente site. Peguei aqui, né, um trechinho que fala sobre o rendimento das pessoas singulares, incidência pessoal, e ali fala, no artigo 16º, da residência, né? São residentes em território português a pessoa ou as pessoas que, no ano em que respeitam os rendimentos, hajam nele permanecido mais de 183 dias seguidos ou interpolados, tendo permanecido por menos tempo aí, dispondo em 31 de dezembro deste ano de habitação em condições que façam supor a intenção de manter e ocupar como residência habitual, em 31 de dezembro sejam tripulantes de navios e aeronaves, aqui é uma outra questão, o desempenho estrangeiro, funções ou comissões de caráter público, o serviço do Estado português também tem aqui, né? São sempre havidas como residentes em território português pessoas que constituem um agregado familiar, desde que nele resida qualquer das pessoas a quem incumbe a direção do mesmo. Então temos aqui alguns exemplos, obviamente, né? Cada caso é um caso, mas perceba,
aquela instrução normativa, ela vem, instrução normativa não, desculpa, é uma instrução de serviço, ela vem a tratar de um caso muito específico, que é qual? O caso de Francisco, que chegou em Portugal dia 12 de janeiro de 2022 e está indo lá nas finanças tentar fazer a mudança da sua residência fiscal. A menos que Francisco tenha um título de residência emitido pelo CEF, não tem como Francisco fazer essa alteração. Justamente por quê? Porque Francisco não esteve mais de 183 dias em Portugal, por exemplo, não teve aquela questão do contrato de trabalho por mais de 6 meses, não teve aquela questão da moradia, etc, etc e tal. Quem no ano passado chegou em novembro, por exemplo, ou chegou em outubro, por exemplo, ou chegou em dezembro, por exemplo, está em manifestação de interesse, está a trabalhar, perceba, no ano passado também não foi residente fiscal em Portugal, a menos que tivesse um título de residência. Por quê? Porque no ano passado não permaneceu mais de 183 dias em Portugal. Pode ter se tornado residente fiscal pela outra questão que foi a ocupação da habitação no dia 31 de dezembro, em condições de supor que pretende fazer a sua habitação ali habitual, sua casa, sua moradia habitual. Agora perceba, tudo isso, quem tem que apresentar as finanças, quem tem que demonstrar para as finanças, obviamente as suas próprias razões, é você. E tenha atenção, porque embora exista essa instrução de serviço, ela pode se aplicar ao seu caso, como pode não se aplicar ao seu caso, ok? Ela não pode, a instrução de serviço não pode nunca sobressair ou pisar ou passar por cima da lei. Ela tem que sempre respeitar a lei. Porque as finanças, como um órgão, que é administrativo, faz parte da administração pública, jamais pode fazer algo contra a lei. Agora, de novo, atenção, tem casos em que as finanças estão a aplicar isto da forma correta. Tem casos em que, de fato, se aplica a instrução normativa que está na tela de vocês, instrução de serviço, desculpa, tá? Mas tem casos em que se aplica a instrução de serviço que está na tela de vocês, mas perceba, por causa da própria forma ou da própria situação do indivíduo que vai lá nas finanças solicitar a alteração da residência fiscal. De novo, caso de Francisco, que chegou em janeiro de 2022, não tem direito a fazer essa alteração, a menos que tenha autorização de residência emitida pelo CEF, certo? E aí, quem chegou no ano passado não conseguiu a documentação adequada para provar que foi residente fiscal no ano passado, está em manifestação de interesse e esse ano foi surpreendido por essa situação, o ideal é que entre em contato com um contabilista na hora de fazer o seu IRS. Por quê? Porque tem que tentar mitigar o máximo possível esta aplicação da taxa fixa dos 25%, tá bem? Mas, é real? É real. Essa notícia existe? Sim, existe. Isto vai criar prejuízo para muita gente? Vai. O espírito do prejuízo está rondando aqui, certo? E tá avisando que muita gente vai ser surpreendida e vai pagar valores altos que não condizem com os valores que ganharam. Ou seja, ganhou lá menos de 10 mil euros, vai pagar 2.000, 2.500 euros de imposto para as finanças, quando não deveria pagar tudo isso, tá bem? É óbvio, cada caso é um caso, tenha atenção, converse com o seu contabilista, certo? Se não tiver certeza do que está fazendo, quando for fazer o IRS, procure sempre um contabilista, eles com certeza vão lhe ajudar, inclusive sobre a aplicação dessa instrução de serviço 90.052 de 2022, tá bem? Agora sim, terminamos o nosso vídeo de sexta-feira, lembrando que amanhã nós temos Clube do Passaporte, nós temos vídeo normal no canal, todo dia nós estamos com um cafezinho aqui, num formato novo, trazendo informação para vocês, então assim, não deixe de participar aqui do canal,
certo? Porque eu fico muito feliz quando vocês participam, eu fico muito feliz quando vocês deixam o joinha, eu fico muito feliz quando vocês compartilham as informações de vocês aqui no chat. Uma boa noite para Thalisson Alves, Pedro Martins, Franciele de Cássia, Carlinhos Musical, RM Cassinha, Geo Paulo, Sandra Letícia, Daniel Lima, Aire Santos, Lorenzo, Valmil Fontes, Raquel Martins Ilessa em Portugal, Lorenzo H. E, obviamente, a todos os outros que estiveram aqui conosco. Daniel Lima falou: não entendo por que fazem isso se precisam das pessoas que imigram, querem taxar as pessoas com até 23% de imposto já pagando IRS e segurança social no próprio salário. Daniel, o que ocorre? De fato, quando nós falamos de impostos, já está tudo isso lá escrito na lei, certo? Costumo dizer, se você pagou, é porque ganhou. Agora, quanto à residência fiscal, infelizmente, para que ocorra essa alteração, necessitam de alguns requisitos, ou então do título de residência. Quem mais sofre nesse caso? Quem está em manifestação de interesse. Por quê? Porque não tem o título de residência, que seria uma forma simples de resolver a situação, e muitas vezes não consegue juntar os outros documentos todos necessários para apresentar à autoridade tributária e aduaneira e combater essa injustiça, tá bem? Mas ao meu ver, também vão ter pessoas que, infelizmente, chegaram há muito pouco tempo e não conseguem fazer essa alteração, e aí sim a aplicação dessa instrução de serviços está completamente assertiva, porque não teriam condição de qualquer maneira fazer a alteração, tá bem? Então, esse fica aí meu abraço para o Daniel Lima, que esteve aqui com a gente. Por hoje é só. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Amanhã eu tô de volta, porque aqui é Diário da Cidadania. A notícia é todo dia. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.